frente, Deus na frente, Deus na frente, Paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem a sua sede internacional situada na Avenida Farrapos, 312, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na presidência, Pastor Humberto Schmidt Vieira. Diretor de Comunicação, Pastor Paulo Roberto dos Santos. Na Superintendência da Juventude, Pastor Adriano. Apresentação Região Centro-Sul, pela área Santa Teresa, que tem como pastor Ari Couto. Supervisor dessa região, Pastor João Carlos Jacob. Supervisor da Juventude da região Centro-Sul, Presbítero Roque dos Santos. Muito bem, nessa noite estamos aqui para mais uma vez fazer um programa da juventude e contamos com o like de vocês, com os comentários, interagindo aí conosco, e vai ser uma benção. Fique até o fim desse programa, que nós temos nesta noite um assunto importante para abordar a respeito das amizades, das influências das amizades que não agrada a Deus. Nós sabemos que o ser humano, o homem, principalmente na fase de jovem, de adolescente, a gente tende a fazer bastantes amizades. Então nós estaremos nessa programação falando bastante a respeito disso. E nós sabemos que a amizade, a própria Bíblia fala de amizade. Tem um personagem bíblico que Deus chama ele de amigo. Até quero interagir com você. Procure aí na Bíblia, vamos ver se você é bom de Bíblia. E mande aí para nós aí no chat. Qual é o personagem bíblico que Deus chama ele de amigo? Está registrado em 2 livros da Bíblia. Num livro dos profetas e também numa epístola. Amém? Vamos então, a irmã Claudete vai estar lendo aqui o nosso tema e nós vamos dirigir uma oração aqui nesta noite para dar início nessa programação. Glória a Deus. Paz, oração, união a todos, videologados. Vamos ler em Provérbios 13, 20, que é o tema, né, desse assunto nessa noite. Que fala em Provérbios 13, 20. Anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos sofre a aflição. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor então. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus, nesse momento, nesta noite, Senhor, estamos aqui, Senhor amado, live, Senhor, para mais uma vez, Senhor, fazer esse programa, que possamos, Senhor amado, nesta noite, amizades que não edificar, agradam, Senhor, ó a Pai, vida daqueles que estão do teu lado, que estão assistindo esse que o Senhor programa. venha usar, Pedimos, Senhor, Pai querido, nossas Pai Santo, vidas, Senhor, como que o Senhor esteja instrumento, conosco, Senhor, que o como Senhor vaso na tua abençoe, presença, Deus para amado, ajudar, e Senhor, nos teus ajude, filhos, Senhor. tuas filhas, Senhor, em Em nome nome de de Jesus, a Jesus. compreender, Senhor, a Em tua nome vontade, de Deus, Jesus. em nome Glória de Jesus. ao nome do Senhor. Vamos então, de imediato, estar ouvindo um hino. Vamos estar ouvindo um hino, louvando o Senhor. Logo Amém. após, então, retornaremos. Deus na frente, 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 Geração eleita, o nosso Som. Eu me entrego por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho
mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo, 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 Santo. Quem já pisou No santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Se manifesta como fogo, Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Glória a Deus, muito bem, estamos de volta. Já deixou o seu like, o seu joinha aí, já compartilhou? Faça isso e Deus vai estar te abençoando. Muito bem, irmão Claudete, irmão Lucas, estamos aqui nesta noite então com esse tema importante a Glória a respeito de amizades, das influências das amizades que não agradam o Senhor. A gente sabe que o jovem, ele tem uma facilidade para fazer amizade e aí né, a gente sabe que tem que ser ser bem filtrado essa questão, né, da amizade, porque isso aí pode influenciar muito a vida, né, a vida do jovem. Espiritual. É verdade? Deus. Mas muito bem, queremos ver então com o irmão Lucas aí o que ele tem para nos dizer, né? Teve bastante experiência nessa questão de amizade, não é verdade? Então estaremos, né, conversando com o irmão Lucas aí. Pode ser, irmão Lucas. Paz, Senhor, irmão. O que tu tem para nos dizer?
Sim. nessa noite a respeito desse fator, né, de amizade aí, porque a amizade é uma coisa bastante importante, Sim, né? sim, realmente. Mas aí temos que estar, né, tem que ser na direção de Deus, para que não venha dar maiores problemas, né, na vida da pessoa, não venha influenciar, né? Sim, Não é verdade? realmente. Eu acredito que eu tomei várias decisões, né, ao longo do tempo, desse tempo, né, que eu estou na presença de Deus, de, né, não, acredito que não terminar com a amizade, mas a gente saber, né, nos relacionar, né, sem que aquela amizade venha afetar, né, a nossa vida espiritual, que foi algumas coisas que, de certa forma, me prejudicaram bastante, né, quando eu não tinha esse entendimento, né, como nós estávamos conversando sobre a influência, né, que até no modo de se vestir, no modo de falar, né, a gente tem um certo, né, na igreja a gente fala de uma forma, daí chega naquela roda de amigos a gente não né, já não é do mesmo jeito, já é com gírias, coisas assim, daí a gente tem que saber, né, separar, né, aquilo, ou quem sabe, né, fazer o que a gente aprende dentro da igreja, né, que é fazer aquilo que agrada a Deus, né, e muitas vezes é necessário a gente, né, nos afastar, né, saber Saber escolher bem, né? Saber, né, que atitude tomar, Então, né, tu acha que tu teve essa experiência que isso pode influenciar? Então, uma amizade assim fora da direção de Deus, com jovens que não estão bem na presença de Deus, ou melhor, que não seja crente, pessoas comuns assim que não servem a Deus, provavelmente isso vai influenciar a vida do jovem, né? Então tu teve essa experiência que isso te atrapalhou na tua vida espiritual. Exatamente, né? Como eu estava conversando com o irmão, né? Houve um período na minha vida que eu trabalhava num determinado lugar e o pessoal lá era, eu acho que 95% do pessoal não era cristão, né? E infelizmente eu me relacionava justamente com eles. E houve um tempo, né, um certo dia que veio um convite, não um só. Pelo que eu me lembro, eu acredito que no mesma tarde houve 5 pessoas me convidando para que eu saísse com eles, né? E vem um, vem outro, eu não posso. Mas que tem? Que problema tem? Só vai lá curtir um pouco, aproveitar. Eu não quero. Daí acredito que no quinto convite eu acabei cedendo. Eu vou lá, mas eu só vou para olhar, ver como é que vai, o que vai acontecer lá, mas eu mesmo enganando a mim mesmo, né? Não tem como. E daí a primeira coisa que eu pensei logo após isso foi, mas eu que tomei essa decisão, eu que quis ir. Mas eu acredito que se não tivesse esses convites, eu não tivesse juntamente com essas amizades, isso não teria acontecido, porque eu não teria tomado essa atitude de ter ido no local onde eu fui. Então, depois disso, a gente começa, né, a pensar melhor com quem a gente se relaciona, né, com quem a gente está, e isso foi me afastando, né, dessas amizades. E aí foi engraçado que neste mesmo acontecimento, após isso, o mesmo pessoal que me convidou para isso me questionou, mas tu não era crente, tu não era da igreja, o que e eu fiquei tipo, assim, o que eu ia falar? Não tinha que falar. Então aquilo ali foi frustrante demais. É interessante porque com a amizade tu vai formando um laço, tu vai ficando íntimo, fica mais fácil o contato, né, da pessoa te persuadir, fica mais fácil, porque de tanto tu ter aquele relacionamento ali, né, a pessoa vai chegando e vai sutilmente, e quando vê a gente acaba até saindo da presença de Deus. Exatamente. A gente vê que causa uma influência muito grande, e é justamente sobre isso que a gente quer debater aqui nessa noite, nesse programa. Tu já teve essa experiência desagradável, até para servir como alerta para os jovens, achando que não vai acontecer nada, eu consigo sei até onde eu posso ir. Isso é um engano.
Por quê? Porque a amizade, ela vai cada vez mais ficando muito próxima, que tu acaba, chega um momento que tu é constrangido a não dizer não para um convite que desagrada ao Senhor e acaba cedendo. E depois vem essa frustração ou até mesmo uma acusação, né? Como tu mesmo falaste aqui, que depois eles mesmo começam a acusar. E aí a gente vê que se cumpre a palavra de Deus, né? Até estou com um versículo anotado aqui, que nos diz em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Né? A palavra de Deus se cumprindo. Mas o que nós devemos fazer? Devemos ouvir os bons conselhos, né? E procurar a filtrar as amizades, né? Ou seja, ir pelo crivo da palavra de Deus. Será que isso agrada a Deus? Será que isso não agrada? Né? A conduta dessas pessoas, o que elas fazem, como é que elas se portam, né? Para que não venha acontecer isso. Porque a questão da amizade é uma coisa muito forte, irmãos. É muito forte. É tão forte, irmãos, que a Bíblia chega a dizer que, né, que aquele que faz amizade com o mundo se constitui inimigo de Deus. Ou seja, por que Deus fala aquele que se tem como amigo do mundo? Por quê? Porque vai te influenciar aquela amizade. Então Deus já está fazendo essa comparação, usando a amizade com o mundo, porque Deus está dizendo na sua palavra que aquilo vai te influenciar a fazer o que é contrário à palavra de Deus. Né? Mas aí tu aprendeu com... Sim. Tu aprendeu. E Realmente. aí tu... E sofreu, como diz aí, sofreu o dano. Né? Naquele ambiente eu não pude mais reverter, né? Naquele lugar, depois disso que aconteceu, eu saí de lá de cabeça baixa, assim, em relação aos meus princípios, né? De um cristão. E não foi só aquele tempo, né? Durou alguns dias ainda, foi muito motivo de chacota, de coisas assim. Mas... Isso te abalou, chegou a te abalar, demais. Abalou na fé, né? Demais, até porque eu fiquei um certo tempo, né, afastado fora da comunhão, mas ainda sim. No dia seguinte eu já me arrependi, só que tem aquele tempo e aí se torna bem mais difícil pra gente, porque a gente tem aquele pensamento, mas é só porque a hora que eu tomei a decisão de ir, eu pensei, certamente, né, alguma coisa vai acontecer e vou passar um tempo em disciplina, só que esse tempo em disciplina a gente não volta da mesma forma, né? A gente fica... Sim, a Bíblia diz que no princípio a disciplina ela parece dolorosa, né? Sim, dizendo nas minhas palavras, né? Mas ela diz que depois ela produz um fruto. Sim. Claro, certamente naquele momento que a pessoa está na disciplina, parece ser amargo, mas depois ela vai produzir um fruto. Ou seja, já te deu uma maturidade nessa área aí, nessa experiência que se a amizade não for conforme a palavra de Deus, nós devemos evitar. Porque isso vai nos trazer um prejuízo. Isso pode até fazer nós se desviar da presença de Deus, quem sabe causar até problemas maiores e ter até uma dificuldade para retornar, ou quem sabe até... Sabe lá, a gente não sabe a consequência que isso vai gerar. Mas Deus sabe, por isso Ele já nos adverte para que o cristão venha ter cautela, ter vigilância nessa questão, que parece uma coisa tão simples, né? Sou amigo de todo mundo. Não é bem assim. A Bíblia diz que andarão dois juntos se não estiver de acordo. Para te andar com ele, tu vai ter que estar de acordo com os atos deles. E vice-versa, se ele vai andar contigo, ou vai acontecer duas coisas, ou ele se converte, ou tu se desvia. Mas é mais fácil a gente se desviar do que uma pessoa dessa, né, vier a se converter.
E aí, irmã Claudete, o que tem para nos dizer aí, tua... Eu estava meditando o que o irmão Lucas estava falando, né? Exatamente se cumpre esse versículo do tema, né? Que anda com os sábios e será sábio, né? Mas o companheiro dos tolos sofre aflição, né? E na verdade depois o irmão que sofreu a aflição, né? Após ter feito isso, né? Sim, com certeza. Ter ido, no caso assim, nas conversações, né? Se diz amigos, né? Eu estava pensando assim que no mundo, na verdade, não tem amigo, né? Amigo como se diz assim, é só a palavra, né? Porque no momento que tu precisa, né? De ter aquela pessoa que vai te ajudar ali, eles se afastam, né? Amigo só quando tá tudo bem, tá tudo ótimo, tem dinheiro, ou que vai fazer aquilo que agrada, né? Que é bom para que se diz assim, beber, fumar, fazer outras coisas, né? Mas o momento que a pessoa ali está precisando mesmo de uma ajuda, está precisando ali de um verdadeiro amigo na hora da doença, na hora dos problemas, não conta. Né? É que na realidade essa visão de amigo do mundo... É só na hora da festa, né, como se diz, né? É um pouco distorcida. Qual é a visão do amigo do mundo? É se alegrar contigo. Mas, na realidade, quando é que tu precisa de um amigo? É quando tu tá alegre? É quando tudo vai bem? Não, na realidade o amigo se mostra na hora em que tu está com a dificuldade, que tu está com uma necessidade. Aí, esses aí se afastam. Porque ninguém tá afim de levar o problema dos outros. Ninguém tá afim de perder tempo no mundo aí. Eles não estão afim de perder tempo para ajudar alguém que está mal. Que é justamente o contrário do que acontece, né, na igreja. Na igreja, o que diz a palavra de Deus? Que é para te alegrar com os que se alegram. Esse é o verdadeiro amigo. E chorar com os que choram. Alguém que, vai me dizer no mundo, alguém quer chorar com quem está chorando? Não, eu não vou perder tempo com esse aí que está sofrendo, está chorando. Eu vou me alegrar com os outros que estão se alegrando. Então olha que interessante a palavra de Deus, irmão. Olha que interessante. Chorar com os que choram. Esse é o amigo. Quando tu tá lá na dificuldade, tá na luta, tá ali contigo na oração, no jejum, eu vou te ajudar, tu vai vencer esse problema. Aí que a gente vê que realmente é amigo. Porque se é amigo nas horas boas, aí é barbada, como dizem, é fácil. Não é verdade? Glória a Deus. A gente vem do mundo e a gente tem bastante experiência nessa questão aí de amigos, né? De amigos. Mas a gente vê que na igreja, irmão, com Deus é diferente. Né? O próprio Deus está ali conosco. O próprio Deus está ali conosco nos ajudando. E mais por quê? Porque na igreja existe a ação do Espírito Santo. Agindo nas pessoas, agindo na irmandade ali, que tu vai receber uma ajuda. Agora no mundo é o contrário. Tem a ação do quê? Do diabo, da carne, né? Só para nos prejudicar. E aí você que está nos assistindo aí, já deixou o teu like aí, o teu joinha? E você já encontrou aí qual é o personagem bíblico que pelo menos eu encontrei falando que ele é amigo de Deus, que Deus chamou ele de amigo, em 2 passagens bíblicas. Se você achou, manda aí para nós aí que nós queremos ver se você é bom de Bíblia mesmo. Pode consultar o Google se não conseguir. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos exemplo, né, na palavra do Senhor, né, que nos fala ali em 2 Samuel, nós temos um exemplo ali. Exatamente. Do Aminon, né? O Aminon tinha um amigo. Um amigo, como se diz, né? Que o nome dele era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E do Jonadab, um homem muito sagaz. Então, um amigo, entre aspas, né? Entre aspas, exatamente. A gente conhece muito bem essa história, não vamos entrar muito no contexto da história. Sim. Né, que teve uma grande influência, né? Que teve uma grande influência, exatamente. Uma grande influência. Diz que ele era um amigo, né, bem chegado. E olha o que ele fez. Ele aconselhou o amigo dele para quê? Para um bom conselho? Não. Porque o amigo é aquele
que muitas vezes vai te dar um conselho contrário à tua vontade, mesmo que aquilo vá contra a tua vontade, mas um conselho que não vai te causar prejuízo, que é justamente o contrário dessa passagem bíblica ali. Ele deu um conselho que estava indo a favor de Amnon. Ele não estava pensando no prejuízo que ia dar. Por quê? Porque esse não é o verdadeiro amigo. Glória a Deus. E aí a gente vê o que aconteceu, né, com essa história aqui. E olha só, irmãos, que coisa interessante, a gente observando a palavra de Deus, a gente vê que muitas vezes por causa da influência de uma amizade que não agrada a Deus, o que acontece? A gente for ler entrar na história de Amnon, a gente vê que aquilo ali deu prejuízo não somente para ele, causou um problema. Sim, uma geração. Né? Em toda a família, envolveu muitas pessoas. Tu vê que uma amizade errada envolveu muitas pessoas. Tu vê que foi como uma bola de neve. Uma influência pode ser desastrosa. Desastrosa, irmão. Pode acabar com a vida de uma pessoa. Grandes consequências. Grandes consequências por causa de uma influência, de uma amizade, uma má influência. Grandes consequências. Dá para se dizer aqui que abalou, que se refletiu até na própria nação, isso aqui. Na família, até na própria nação. Se refletiu um problema de uma má influência, uma influência ruim de uma amizade. Glória a Deus. Vamos cantar mais um louvor? Depois a gente segue estudando a palavra de Deus. Glória. E você participe conosco aí nessa noite. Para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus. Muito bem, estamos de volta então com esse assunto interessante. As influências das amizades que não agradam o Senhor. E aí, irmã Claudete, como é que está aí o nosso... Temos bastante participantes aqui, né? Bastantes irmãos videologados, a Vitória, irmão Júnior, irmã Beatriz, irmão Paulo Souza, irmã Cibele, irmão Vinícius. Oh, glória a Deus. Aleluia! Irmã Marinês, irmã Verônica, irmão Felipe. Glória a Jesus. Irmão Mateus Santos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Irmã Cátia Santos, irmã Linéia, irmão Paulo Souza, irmã Adriele Veiga, irmã Lisete Monteiro, lá da Comercial. Deus abençoe. Gabriel Becker, Kathleen Daniele, irmã Natiele, que Deus abençoe. Irmão Gesiel, glória a Deus. Irmão Iago, o Eider Rodrigues, glória a Jesus. Irmão Júlio Melo, irmão Rod, irmão Luiz Neto Celal. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão videologados conosco. Irmão Marcos Oliveira Borges, Glória a Deus. pastor Aricoto, glória a Deus. Irmão Douglas Nascimento, irmão Moisés Lima, irmã Kathleen Meleres, Deus abençoe, irmã Kathleen. Moisés Lima, irmã Gianete Leonardi, Érica Melo, Felipe, irmã Eva, Cleonice Nordeles, Marilúcia, aleluia, Mateus Santos, Jonathan Rodrigues, irmã Sueli Schaeffer, Moisés de Lima. Deus abençoe cada um dos irmãos, irmão Clodomiro, irmão Tiago, irmã Marlise, Tá grande a lista. Glória a irmã Deus. Edna, Luciele, Marli. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão videologados conosco. E Glória aí, a Deus. já temos? Alguém respondeu aí a pergunta? Ainda não. Ah, Glória a Deus. vocês sabem, não quero responder por quê. Glória a Deus. Diz aí pra nós, aonde tá as duas passagens, aonde Deus chama um personagem bíblico de amigo. E diz que é Glória a amigo de Deus. Até o final da programação Até- eles vão responder. responde aí. Dá tempo de Quem dar é uma esse olhadinha personagem? na Aonde- Bíblia. Aonde está escrito? Diz o nome Glória do a personagem Jesus. e o livro, capítulo e versículo. Glória a Deus. Mas então, vamos seguir então com o nosso tema aqui. Então veja bem o quanto uma amizade, a influência de uma amizade fora da direção de Deus pode prejudicar a vida de um jovem, de um adolescente. Não somente jovem e adolescente, mas a gente fixa mais jovem e adolescente porque é uma fase onde as pessoas estão
onde os jovens estão fazendo bastante amizade. É o período que se faz Sim. mais amizade, é onde se tem necessidade. A gente sabe que o jovem, ele tem a necessidade de estar até mesmo em grupo. Isso aí cientificamente já comprova isso, que nós somos um ser, né, sociável, nós não somos uma ilha, nós temos que ter amigos, temos que ter amigos, nos relacionar. Mas agora a questão é a seguinte: até que ponto essa amizade ela vai edificar a nossa vida ou vai prejudicar a nossa vida? É essa questão que a gente está debatendo aqui nessa noite. E aí nós vamos ver, com um pouco mais, alguns versículos que mostram Deus falando a respeito disso, da amizade, da influência, e dando um alerta. Então nós temos, na palavra de Deus, já nos mostra a influência que pode nos causar uma má amizade. Assim como o irmão Rogério, nós temos também alguns versículos, né, que nos falam como nós devemos andar, né, na companhia daqueles que vão nos influenciar positivamente. É verdade, sim. Nós vamos falar, né, do lado negativo, mas também vamos falar, sim, da questão positiva. Da questão positiva. E algo importante também que nós falamos dos jovens, né, dos adolescentes e até mesmo das crianças, o cuidado que tem que ter com a influência da amizade. Mas tem uma peça-chave em tudo isso, né, irmãos? Que é a família. A família, ela é, como se diz assim, algo muito importante para ajudar. É a estrutura. É a estrutura, é a base. Né? É a base. O cuidado já vem ali da família, né? Do lar, né? Para ajudar, né? A criança, para ajudar o jovem, né? Ter essa vigilância, né? Com que tipo de amizade, né, os nossos filhos, né, estão andando, ou até mesmo a criança, né? E hoje, no momento que nós estamos vivendo com a tecnologia, com a internet, até mesmo as amizades online. Exatamente. Né? Então, às vezes, o pai e a mãe não sabem que tipo de amizade está se relacionando, né? Aí vem aquela questão do pai, se ele é um pai presente. Se ele é um pai que também muitas vezes ele vai ter que suprir essa amizade. Que na verdade o melhor amigo, né? Vamos dizer assim, que seria o principal amigo do filho, do adolescente, da criança, é os pais. Né? Tanto o adolescente como o jovem, a criança, eles têm que ter uma confiança nos pais. Exatamente, mas uma coisa interessante, irmã Claudete, que para se ter uma amizade, você tem que ter tempo, convívio. Exatamente. Agora eu tive uma experiência com o meu filho, né, agora alguns dias estando mais junto com ele, comecei a ver que ele começou a se abrir mais comigo. Exatamente, porque ele viu que conseguiu ter uma confiança em ti. E aí começou a questão do diálogo, né? Porque como é que tu vai fazer uma amizade tu começou sem a ter mais contato? Uma intimidade com ele, ficou mais perto dele, para ver como isso é uma coisa bem profunda, né? É uma coisa bem profunda e uma questão que muitos pais esquecem. Exatamente. De ter tempo com os filhos, de se aproximar mais, de tirar. A gente sabe que a correria, a labuta da vida, a luta pela sobrevivência, não é verdade? Os nossos compromissos, isso aí muitas vezes tira o nosso tempo de estar com os filhos, de estar com a família, de construir uma amizade. É interessante, até parece um paradoxo, né? Tu tá ali, tem o teu filho, tem aquele morar dentro da mesma casa, mas não ter uma amizade, porque a amizade requer tempo, requer atenção, requer dedicação. E agora porque o jovem, voltando novamente, porque o jovem, o adolescente, ele tem necessidade de se abrir, e ele vai se abrir com quem? Com amigo, com aquele que demonstrar uma confiança, aquele que dê atenção. Você vê como é que você conquista uma pessoa, a amizade de uma pessoa.
Você conquista a amizade de uma pessoa se você der atenção para ela. Você conquista uma pessoa. Aminon e Jonadab aconteceu isso, né? Sim. Eles ficaram, embora que eles eram parentes, eram primos, né? Eram Sim. primos, né? E Eles estavam juntos. sim, acontece que aí ele houve uma confiança, tanto é que o Jonadab olhou pra ele, né? E disse, mas o que tá acontecendo contigo, né? Tu tá com esse semblante aí, tá mais magro, mais desfigurado. O que houve? Viu que ele tinha... Exatamente. Demonstrou uma preocupação, entre aspas. Entre aspas, viu que tinha algo diferente, né? Daí ele viu, mas esse, usando a linguagem dos jovens, mas esse cara aí realmente está me observando, ele se preocupa comigo. Sim. Não é verdade? E aí o que aconteceu? Isso atraiu cada vez mais essa amizade, de tal ponto dele aceitar o conselho de Jonadab. Se abriu com ele, disse, não, eu tô assim, eu tô apaixonado, né, pela irmã, né, que era... Pela meia-irmã. Tamar. A Tamar ali, né, ele disse, não, mas tu faz isso, faz assim, faz assado. Falou pra ele, na verdade, induziu ele a mentir, né, e a cometer um baita de um pecado, né, que veio toda aquela destruição, né. Voltamos lá, mas por que isso? Porque ele encontrou alguém que dava atenção pra ele. Exatamente. De tal forma que chegou a observar que tinha algo errado com ele, na sua aparência, no seu aspecto. Tu vê que coisa interessante, hein? Agora a gente começa a falar que vai desfalando E é um cuidado, palavra, né, que nós todos temos que ter, né? Como pai, mãe, como jovem, como um adolescente, de ajudar nessa área. Porque nós, igreja, somos uma família, né? E muitos jovens às vezes chegam na igreja, mas eu não tenho amigo na igreja. E às vezes, mas lá no mundo, quando eu vou lá para o mundo, todo mundo é meu amigo. É como eu falei, amigo nas horas boas, nas horas ruins, não vai ter aquele amigo do teu lado. E é interessante, minha Cláudia, você falou algo importante aí. Na igreja não tem amigo. A gente está trabalhando ali com a juventude, o que a gente sempre pede para os jovens? Quando chegar alguém na igreja, um jovem que está chegando, procura se aproximar, dar atenção, fazer um contato. Porque isso aí vai começar a conquistar uma amizade. Agora, a pessoa já está lá no mundo, vem para a igreja e chega ali, não é acolhida, não vê que fica assim, cada um, como diz aí, cada um na sua. Aí tu não vai conseguir conquistar essa pessoa, né, irmão? Foi, agora me lembrando, quando resolvi, né, mudar de vida, aceitar Jesus, foi no momento que eu não sentia nada, eu me sentia bem, mas no momento que eu entrei na igreja e fui recebido daquela forma, o irmão me deu um abraço, foi nesse momento que eu não me contia, eu não tinha esse costume, mas naquele dia eu chorei como uma criança, assim, chorei, porque eu estava sedento por aquilo, mas eu não sabia, né, até o momento... carente de uma amizade. Exatamente, até o momento que o irmão me abraçou e eu não resisti. A partir daquele momento eu só... Glória a Deus, né? O próprio Deus, né? Sim. O próprio Deus, né? Veja bem você que nos assiste aí no mundo, irmãos. Você chega aí numa balada, chega num ambiente que tem as jovens, é 2, 3 palavras e tu já tá introduzido no meio deles, porque eles te chamam, vem pra cá, não fica aí, vem. Vem participar conosco. Agora, por que a gente então, né, tem que na igreja usar também essa questão, porque as pessoas têm carência, principalmente jovem, principalmente adolescente, nessa fase onde a mente ainda está um pouco confusa. Momento de transformações, de transformações, de decisões. Um momento que ele precisa de maior atenção. Atenção, no momento ainda que ele está confuso. Sim. Né? Nós já estudamos sobre isso, né? Ele está ali, está numa transformação, né? De adolescente para jovem, ou de pré-adolescente para adolescente. Então são momentos que ele precisa, ele tem que ter amizade. E a igreja é o melhor lugar que tem. Com certeza. Que tem. Com certeza. Amizade tem que ser, né, dentro da casa de Deus. Né?
E como nós estávamos comentando, né, sobre a família, sobre a importância do pai e a mãe ser amigo do filho, né? Porque muitas vezes o pai e a mãe, ele só cobra, né? Só cobra, meu filho, tu tem que ir para oração, tu tem que pedir, tu tem que, né? E muitas vezes o pai não vai. Aí o filho fica, mas aí o meu pai manda eu pro jejum, mas ele não tá. E é o momento ali de ter esse laço de amizade entre o pai e o filho, a mãe e a filha, né? A família está unida. Esse é o momento, né? Quando a gente vê, né, assim, um jovem servindo a Deus, que tá ali com o pai e a mãe, a gente uma vê alegria. que coisa linda que é uma família estar junto, né? E a gente sabe que o jovem, o adolescente, a criança necessita desse apoio da família. Necessita. É Né? verdade. Necessita, porque nós estamos num momento bem difícil, né? Que o mundo, ele tá aí para oferecer tudo, né? E muitas vezes o jovem, o adolescente, ele olha assim na igreja e ele vê, parece assim, com outros olhos, que não tem o que não tem no mundo, né? Mas Deus nos dá sabedoria e estratégia. Daí ele acha que a igreja é uma coisa chata, uma coisa para velhos, para pessoa que já não tem mais o que aproveitar. Não, o contrário. Agora você vê, pai, você mãe que está nos assistindo nessa noite. Veja bem, esse é o momento de construir uma amizade. De construir uma amizade com o filho, de ganhar a confiança do filho. Acompanhando ele. O melhor lugar para construir uma amizade é na presença de Deus. Né? Nós estudamos sobre o mediador. O mediador, a gente constrói a diferença. A gente sabe que adolescente, que jovem passa por uma fase complicada, ainda mais agora nesses últimos... No tempo que estamos vivendo, com tanta tecnologia, com tanto questionamento, coisas que para nós, que no nosso tempo não havia, e isso é uma coisa meio difícil de lidar com os jovens, mas acontece que a gente, se estiver na presença de Deus, né, com a família, Deus vai nos dar uma direção, vai abençoar. E é interessante, irmão Claudete, agora lembrando aqui, há mais ou menos 2 anos, quando nós assumimos a juventude, a gente viu, orando a Deus, pedindo a direção para Deus, a gente viu que havia realmente uma lacuna nessa questão da família com o jovem. Porque o que acontece? Os pais acham que o filho vai para a igreja, vai cantar lá no coral, vai participar do grupo de jovens, eles acham que tá resolvido o problema. Não está resolvido. O líder, ele não vai fazer o que o pai tem que fazer. Ele não vai preencher o espaço, aquela lacuna que a família está deixando. Não, pelo contrário, ele não vai conseguir. Isso é para a família, a coisa tem que começar bem dentro de casa. Sim. Daí, como eu estava falando, quando a gente chegou ali, a gente viu que havia essa deficiência, a gente começou a trabalhar também junto com a família. Né? Que coisa interessante, a gente começou já a trabalhar junto com a família, visitando os lares, conversando com os pais, né? fazendo reuniões com os pais, incentivando aos pais a fazer culto devocional com os filhos, ter aquele momento ali com Deus, porque ali, irmãos, começa a quebrar todas as diferenças. Quando tu vai para a presença de Deus, com certeza, começa a quebrar, e o Espírito Santo vai agindo e vai dando vitória. Depois vai tendo mais comunhão, vai tendo mais paz, vai tendo alegria, né? Aquela alegria de servir a Deus, aquela coisa boa que o Espírito Santo começa a agir. E a gente notou que os pais, né, muitos pais, né, até gostaram, acharam bom e começaram e acompanham seus filhos. Estão lá todo sábado na oração, no jejum, ou quase todos, né, que nem sempre pode estar, às vezes tem outros compromissos. Estão apoiando no culto da juventude. Os pais apoiam quando vão fazer um retiro. Então a gente viu que isso aí é muito bom. E depois Deus ainda nos deu, olha que coisa interessante, depois ainda Deus nos deu a oração na segunda-feira. Glória a Deus, a oração pela família. Pela família. E segunda-feira na área Santa Teresa, na Rua Banco Inglês, número 58. Toda segunda-feira. Tem, claro, agora nós temos algumas restrições mais,
é o culto de oração, Tem sempre um número onde a bom de igreja está pessoas. praticamente cheia. Né? E a gente vê que Deus está nos sustentando, está sustentando os jovens, está sustentando a família As famílias. através disso. Porque a única maneira, né, de derrotar o inimigo é a oração, né? É a oração, é o jejum, é a palavra de Deus, é as armas que Deus nos deu. Né? E a maneira que o jovem, o adolescente e a criança vão vencer é dessa forma. Que eles vão sentir, né, a alegria de estar na igreja, de ver ali os irmãos, de estar perto, né, dos amigos. Aí pode-se dizer que é amigo, né? Então nós já estamos aqui até trazendo, né, adiantando, a gente até faz aqui um esboço, mas Deus vai dirigindo, a gente vai, foge do esboço. Mas veja bem, então o fator principal para que o jovem não venha procurar uma amizade que venha influenciar ele, começa com a família. Glória a Começa Deus. com a família. É porque quando um pai, uma mãe é amigo do filho, o filho consegue ver nele aquele conselho, consegue ver que é um conselho não mais de um pai, apenas de um pai, mas vê de um amigo. Verdade. Né? Porque o filho, o que ele vê em nós? O meu pai. Não, mas ele não pode ver o meu pai, a minha mãe. Ele tem que ver o meu pai, amigo. A minha mãe, amiga. Entendeu? Porque senão eles vão procurar amizade aí fora da direção de Deus. E isso vai acontecer. Pode dar problema. Nós vemos aqui, voltando de novo aqui para a palavra, essa passagem que a gente escolheu como exemplo aqui de uma má influência. O que aconteceu aqui? Esse jovem aqui era mais presente do que o próprio pai. Exatamente. Do próprio pai. Ó. Vejamos bem, Davi, quantas vezes Davi viu nesse período aqui o filho dele, o Aminon? Quantas vezes Davi viu? E não percebeu que ele estava Com problema. com problema? E não percebeu que a própria aparência dele estava estranha? É verdade, né? Olha bem, irmãos, vocês já meditaram nessa palavra aqui? Deus, Os misericórdia, pregadores né? aí já meditaram nessa palavra? Sendo o próprio pai, né? O próprio pai Davi o pai nunca viu que ele estava, que a aparência dele já estava aqui de uma pessoa doente, que ele estava abatido. Mas o seu amigo viu. E de tal forma que preocupou ele, que foi interrogar ele o que estava acontecendo com ele, por que tu está com essa aparência, por que o teu semblante está aí. E esse é o cuidado que tem que ter, né? Agora veja bem, um dentro pai não do lar, conheceu né? o filho. Exatamente. E às vezes até um parente mesmo, né? Que não serve a Deus, ou que não tem uma boa índole, né? Também pode ser perigoso, né? Isso aqui é em regra geral, né? Sim. Em regra geral. E aí, irmão Lucas? que tu nos Verdade. diz? Realmente, né? A gente, quando a gente tem aqueles momentos de fraqueza, que vem aquela angústia, né? A gente tenta de todas as formas procurar algo para preencher aquilo, né? Verdade. E quando a gente não encontra, Dentro de né? casa, A na gente família. vai no Primeiro que o aparecer. primeiro ombro que se apresentar para chorar, Sim, a gente chora. se abre, a gente fala dos problemas. Muitas vezes a gente vê que, né, a pessoa realmente tu tá assim, tem que fazer isso. Muitas vezes, né, contra aquilo que é os nossos princípios, né, e a gente, eu acho que realmente eu tenho que, né, eu tô, um exemplo, eu tô desempregado, e daí o rapaz fala, tem aquele emprego lá pra ti em tal horário. Mas tem a igreja ali? Não, mas não tem problema nenhum ficar um tempinho parado, né? Tu tá precisando de dinheiro, vai lá e faz. Sim, se manda E a uma gente, necessidade, um conselho. e a gente acaba, às vezes, cedendo pra suprir uma necessidade, né? E acaba sendo bem, bem ruim o resultado disso, né? Porque É verdade. nós sabemos que... Glória a Deus, mas então nós devemos, né, ver, não somente, eu sei que os pais dão conselho, isso é muito bom, mas também o jovem, o adolescente, ele tem que observar a palavra de Deus, observar
ver se aquilo agrada a Deus ou não. Porque nós temos que estar diante da palavra de Deus, irmão Lucas. Às vezes a gente cede, vem aquele momento de fraqueza, mas nós temos que ver se realmente aquilo está conforme a palavra de Deus. Se não está, nós nos desviamos. Sim. Não é verdade? Tu anotou, irmã Claudete? Alguns exemplos aí de amizade que Deus manda. Vou ler aqui alguns versículos, depois eu vou estar lendo alguns comentários que estão fazendo aqui no chat. Algumas amizades ruins, né? Que podem pôr em dúvida ou abalar a nossa convicção, né? Da nossa fé. Provérbios 12, 26. O justo é cauteloso na amizade. Olha aí que tá dizendo. Mas o caminho dos ímpios os faz errar. O justo é cauteloso na amizade. Tem que ter cautela, irmão. Não dá pra se abrir com qualquer um. Não dá pra... Tu tem que andar muito, né? Conhecer a tempo aquela pessoa pra ver se realmente serve para ser amigo. Como é que a gente vê? Observando se a pessoa realmente anda conforme a palavra de Deus. Se é uma pessoa de oração, de jejum, se é uma pessoa que está obedecendo ao Senhor. Sim. Né? Se é uma pessoa obediente, pai e mãe. Se essa serve para ser nosso amigo ou não. E no caso, se é a criança, a mãe tem que estar atenta. Tem que estar atenta. Qual é a amiguinha que está ali, né? Junto com o seu filho, né? Então tem que estar vigiando. Vamos dar uns comentários aí, então vamos mais adiante. Aqui a irmã Vitória Schaeffer diz: é verdade, na congregação que eu cresci tinha muitas amigas e quando mudamos foi difícil para mim, sentia muita falta e difícil mesmo para o jovem se enturmar. Por isso que os mais desinibidos têm que abraçar os tímidos e fazer na frente que Deus age. A irmã Fernanda aqui diz: eu tenho 3 filhos pequenos e tenho me preocupado, já buscado em Deus sobre a educação, pois acho que já desde a infância, para que na juventude não haja brechas. Também colocou aqui a irmã Fernanda: busco muito aprender sobre ensinamento de como ensiná-los. E neste Ministério Restauração tenho aprendido muito. Sou grata a Deus. Glória a Jesus. Irmã Marilda que fala: temos que orar e vigiar. Irmã Marinesa aqui também: geralmente quem nota algo que está acontecendo com os filhos é a mãe. Glória a Jesus. Esses são alguns comentários, então, né? Estamos aguardando aí a resposta, né? Os versículos, as passagens bíblicas. Os irmãos já estão... Glória a Deus. Já estão respondendo aqui, né? Glória a Jesus. Deram a resposta dela? Sim. Vamos ver. Amém, é verdade. Vai acima, né? Júnior Vidal, olha aí. Glória a Deus. Júnior, hoje nós estamos aí substituindo o irmão Júnior, demos uma folga para ele hoje. Irmã Eva também respondeu aqui: Abraão foi chamado amigo de Deus. Tiago 2, versículo 23. Glória a Deus. Cadê o irmão Júnior? Glória a Deus. O Júnior botou um versículo, mas tem outro. Onde mais? Tem outro aí, eu já dei até uma pista aí. No livro dos profetas. Aqui a irmã Marina Schaeffer, Isaías 41, versículo 8. Capítulo melhor, 41. Eles demoraram, acho que eles não consultaram o Google. Glória a Deus. Muito bem. Tu viu, o Glória próprio Deus Jesus. Chamou, né? Verdade. Então, a amizade é uma de coisa... Deus. É de Deus. É de Deus. Amizade Glória é de Deus. a Deus. Deus sabe como tem necessidade, tem amizade. Agora, a irmã que comentou aí a respeito de que já está desde cedo se preocupando com o filho. Mas olha bem, moço. Agora não me lembro do versículo, mas eu acho que está em Deuteronômio. Que nos ensina a andar com o filho, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Ensinando. Isso aí está falando sobre as fases. Em Deuteronômio fala, Deuteronômio, né? Está falando sobre as fases. Ao deitar é quando tu vai lá contar uma historinha para ele é pequenininho, tu está presente. Andando pelo caminho, sentado em tua casa, já é quando é adolescente, que já tem como tu ter um diálogo com ele. Sim.
Sim. Então essa é a faixa etária. Então a Bíblia nos ensina, irmão. É só nós andar pela Bíblia que Deus vai nos dar vitória e vai nos dar filhos abençoados que não vão deixar se influenciar com as amizades deste mundo. Na verdade, quando os pais eles se empenham, né, para manter aquele lar num ambiente espiritual já desde pequeno, né, ensinando a criança a ter aquele amor, aquele gosto pelas coisas de Deus, ele vai sempre sentir o prazer em estar junto com os pais. A gente já viu testemunho, né, de jovens, né, que tinham o prazer de estar ali com a família, de ouvindo ali a palavra de Deus, de estar conversando, tem aquele prazer. Gosta de estar com a família, aí tem amizade. Então não tem aquela preocupação que as coisas do mundo para ele não interessam. As pessoas que estão lá no mundo para ele, né, ele vai ignorar, ele vai até ter nojo daquelas coisas, né, do mundo, né, que na verdade a gente tem que ter, né. A gente tem que rejeitar essas coisas do mundo, né? E essa fase aí é muito perigosa. A adolescência e a juventude é muito perigosa. Os jovens têm necessidade de estar com outros, estar em grupos. E é por isso que a gente tá aí, né? Os líderes, né, irmão, trabalhando, né? Sim. Trabalhando em cima disso aí, buscando uma orientação de Deus, buscando a palavra de Deus. Você vê bem. Hoje nós estamos aqui falando de um assunto interessante, irmãos. Interessante. Foi preparado. O irmão Júnior, a irmã Beatriz se empenhou em nos ajudar nesse assunto. Nós oramos a Deus, buscamos a direção de Deus. A gente está trazendo algo aqui, mas quantos pais, irmão, que estão até ignorando, que poderiam, quem sabe, estar assistindo, né? Muitas vezes estão lá, até às vezes... Com ímpio. Com ímpio, muitas vezes tomando chimarrão. Que nem dá pra estar tomando chimarrão nessa pandemia aí, né? Tem que tomar em casa só, né? Depois o que acontece? Tá lá um problema. Meus filhos, minhas filhas, líder. Tá lá, anda com gente que não deve. Já tá sendo influenciada. Quando vê, já tá lá ouvindo uma música mundana, usando uma roupa que desagrada a Deus. Aí quer que a gente resolva o problema. Mas... O problema às vezes está dentro do lar, né? O problema está ali. Que ele não encontra, né? Não busca ajudar aquele filho. Fazer uma amizade, a construir isso desde pequeno, para que ele tenha confiança no pai e na mãe. É interessante, irmão, qualquer assunto que a gente for debater a respeito de jovem, a solução... É a família. É a família, irmão. A solução é a família. Para um jovem não cair nas drogas, para um jovem não cair... Né, tem algumas coisas, acontecer algumas coisas precoces na vida dele, é interessante que é a família. A estrutura toda se busca na família. Então os pais têm que se empenhar, buscar em Deus, irmão, buscar nos estudos bíblicos, nas escolas bíblicas, nos seminários. Tem que pagar um preço. Decidiu ser pai, tem que pagar um preço. Exatamente. Porque enquanto tu estiver vivo, enquanto teu filho estiver vivo, ele vai ser filho e tu vai ser pai. Pode estar lá com 40, 50 anos, tá dando um problema lá, tu vai sofrer aquele problema junto com ele. Então é para sempre. É para sempre. O filho é para sempre. Então nós temos que nos aplicar nisso para que não venha dar problema. Exatamente. Tem um outro versículo também que nos fala em Provérbios 16, 29. O homem violento persuade, né? Ou seja, levar alguém a aceitar alguma coisa, né? O seu companheiro, persuade o seu companheiro e o guia por caminhos nada bons, o homem violento. E o Provérbios 19, 27 também fala: filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Então, o filho ouvindo a instrução, ouvindo a palavra de Deus, né? Ouvindo a instrução dos pais. Exatamente. Mas acontece que os pais da instrução, eles têm que dar exemplo. Porque senão não adquire a confiança. Tem que dar exemplo. Verdade. Às vezes o pai quer que o filho não tenha uma amizade mundana, mas ele tem. Quando, às vezes não quer que o filho lá... meu filho, não vai lá com aquela turminha lá que tá jogando bola. Mas ele tá com o vizinho falando do futebol, do Grenal, não sei do que lá. Não é verdade?
É verdade ou não é? A gente tá falando aqui de coisas do cotidiano, de realidades que acontecem. E a importância que tem também, a gente fala assim do jovem que muitas vezes chega na igreja, ele se sente sozinho, mas na verdade assim a importância que tem de eles estarem unidos, né? Por isso que a gente sempre procura trazer a juventude junto para a oração, trazer a juventude junto para os cultos, e mais as famílias, então daí eles não vão se sentir sozinhos, porque eles vão estar ali, né, junto buscando a Deus. Porque eles têm a necessidade, né? A gente sempre frisa, eles têm a necessidade de ter amizade, de ter amizade, de de estar num grupo, né? De estar em grupo, porque a gente, se a gente analisar as pessoas do mundo, muitos jovens que saem de casa, que vão para as drogas, por que eles vão? Eles têm aquele grupinho deles ali, estão praticando aquilo ali, né? Pode ver isso aí, a maioria. Exatamente, né? É verdade. Pode Eles ver, a saem sociedade, daí, o que eles fazem? Eles procuram se associar a um né? clube. Se associar em grupos mesmo Ou que se identificam. Exatamente, Né? exatamente. Essa é a palavra, que se identifica. E o jovem cristão vai se identificar com os jovens que servem a Deus, que estão ali na igreja orando, estão no mesmo objetivo, estão no mesmo, como se diz assim, na mesma direção, né? Estão ali porque eles querem Deus, eles querem servir a Deus, eles querem louvar o nome do Senhor, eles querem tocar, eles querem ler a palavra, eles querem meditar. E por isso que é importante a unidade, né? De trazer, né, esse trabalho da juventude, de adolescente, de crianças. E de uma ajuda a outra. Exatamente. Daí tem aquele... Às vezes a gente ouve aquela resposta, mas o fulano é difícil, ele não se abre. Mas cada um tem uma personalidade. Mas aí tu vai orando, vai te aproximando, mostrando que é amigo. Tu tem que ver o seguinte, que às vezes aquela pessoa, ela tá meio na retranca porque ela já sofreu algum trauma nessa questão. Sofreu, quem sabe, uma traição até numa amizade, que ela ficou já Exatamente. Ficou agora até assim, desacreditada que alguém, que possa alguém ser amigo daquela pessoa. Não é verdade? Mas aí a gente tem que se aproximar. Tem pessoas que é mais quieta, tem pessoas que é mais extrovertida, outras introvertidas, daí... Mas nós temos que ajudar as pessoas, né? E ajudar os jovens e fazer de tudo para que eles tenham amizade dentro da igreja. Tenham amizade com pessoas que estão conforme a palavra de Deus. Que pessoas que não vão influenciar eles para o mal. É verdade. Então vê que coisa boa quando a gente começa a conseguir dentro da juventude assim, a unidade, né? Em primeiro lugar. E aí começa a se criar aquela amizade, aquele vínculo ali, de que eles começam até a gostar. Quando vê assim, ficam loucos, chega o sábado ali, né? Desejoso que chega o sábado para estar na igreja ali, orando, ensaiando, não é verdade? E se torna um ambiente que... ter o prazer, né? Na lei do Senhor, né? E a vida do jovem cristão é essa, irmão. É estar na igreja, lutar pela sua salvação. Lutar, né? e construir essas amizades dentro da igreja. Exatamente. Irmãos, por mais dificuldade, irmão Lucas, que possa ter dentro da igreja, com algum jovem, pode acontecer de ter alguma situação ali, quem sabe até alguma incompatibilidade, mas ainda é melhor do que a amizade com alguém do mundo. Tu não vai sofrer o prejuízo como no mundo. E quando a gente tem, né, a gente sempre tem aquele momento, né, de muitas vezes cansaço, muitas vezes desânimo, e um ajuda o outro, né, que nem a gente, irmão Nicolas, às vezes a gente tá assim, daí eu não vou ir, daí ele, vamos, né, daí acontece o contrário, né, hoje, eu tô cansado, hoje tô meio desanimado, mas vai ser bom, vai ser legal, vamos lá, e assim, um ajuda o outro no momento que um tá, né. Sim, aquela palavra ali, aquela amizade, já te ajudou a... Tu ir no culto, tu ir no jejum. Com certeza. Mas é assim que funciona. Um já encontra uma solução pro problema e daí tudo acaba... Daqui a pouco ele começa, dentro da igreja, começa a ver, mas por que o fulano não aparece? Por que aquele jovem não vem? Vai procurar saber. Nós temos que criar isso dentro da igreja. Amizades dentro da igreja. Conforme a palavra de Deus.
para que esses jovens não venham a se isolar ou quem sabe até ir para o mundo. E procurar na igreja, irmãos, é interessante procurar na igreja, não criar grupos, mas a gente procurar ter amizade com todos. Né? Claro que sempre tem aquele que a gente consegue um pouco mais de afinidade, pelo que está mais próximo, né? Às vezes porque vai junto para casa, volta, mas isso a gente tem que cuidar para não criar grupo, não deixar ninguém. Temos Isso mais lá. uns comentários aqui, irmã Marinês, dizendo: se cada pai e cada mãe apoiasse os seus filhos na igreja, ia faltar lugar nas igrejas. É verdade. Ah, Glória a Deus. é verdade. Não é que a gente quer, mas o irmão Rogério e a irmã Claudete é suspeito para falar isso aí. Eles querem lá os cultos lotados. Não, irmão, nós queremos que os filhos de vocês dêem menos problema. Tanto para a igreja quanto para vocês. A gente não tem que depois estar correndo atrás. Que realmente eles venham estar convictos, né, que é só Jesus. Porque a gente sabe como é triste a gente ver, né, um jovem fora dos caminhos do Senhor, né? Nós sabemos disso, temos experiência com isso, né? O irmão Júnior Vidal aqui também fala: o inimigo está pronto para encher nossos jovens de amigo e levar para longe de Deus. E é verdade. É verdade. É uma Isso realidade. É uma realidade. Se a gente não fizer, o mundo faz. O inimigo faz. Ele tem os seus Adeptos. seus adeptos, seus vasos aí. O irmão Felipe Gabriel: eu já andei com amigos que falavam palavrões e bagunçavam. E eu me influenciava muito, e depois que eu fazia as mesmas coisas, me arrependia. Voltamos lá no versículo, 1 Coríntios 15, 33. Aleluia. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons Corrompe costumes. os bons Até a linguagem. Tu vê que a influência da amizade é tão que até a linguagem a gente começa a pegar daquela pessoa ali. Sim. Os costumes, até os gostos, para ver como a amizade, irmão, nos influencia. E às vezes Faz com que a gente até a faça veste, né? o que eles fazem. Até a Muitas roupa, vezes né? algo que a gente luta pra vencer. Ou algo que tu nem gostava. E daí já. Que interessante, né? Já influenciando. começa. É que com a amizade Vamos. começa a te identificar, né, com Sim. aquela pessoa. Te identificar e começa a fazer. Mas o que a Bíblia nos diz com respeito a isso aí? Temos mais algum versículo? Tem um Ana? versículo aqui, Provérbios 22, no versículo 24, 25. Não sejas companheiro do homem mal-humorado, nem andes com o colérico, para que não aprendas os seus caminhos e tomes um laço para a tua alma. Olha o que está dizendo, que a gente vai aprender, irmãos. Meu Deus Vai do céu. aprender os seus caminhos, é Vai como aprender e vai fazer. como o nosso irmão falou ali, irmão Felipe, né? Com os amigos, né? Se tu anda com aqueles amigos que falam palavrão, acabou vai influenciando aquilo ali automático, mesmo aprendendo. que tu não queira, que tu, não, eu sou cristão, quando tu vê, tu tá fazendo, né? Tem um ditado, um provérbio do mundo, isso não é bíblico, que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Esse é um provérbio do mundo, mas é uma realidade. E o inimigo engana muito o jovem, ele acha assim que lá no mundo eles são felizes, olha só, eles vão, saem, faz isso, faz aquilo, né? Faz, entre aspas, né, as coisas ser agradável. Mas e o fim deles? E o fim deles, exatamente. É agradável. É bom para Vão ter a ira de Deus, né? Vai ter Mas o que a condenação. o fim deles qual vai ser? Deus vai rejeitar. São temporárias, né? Aquilo que eles façam ali são temporários, né? Em Salmos já no diz 37, ali 1. Salmos 37, 1. Não tem inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como erva e murcharão como a verdura. Às vezes a pessoa fica o jovem olhando, mas olha só o que eles fazem, que legal. Eles vão para uma balada, faz isso, faz aquilo, sai, se diverte. Mas o que está dizendo? Daí você fica pensando, mas eu vou para a igreja, que coisa chata. Só igreja. Não tem muita amizade na igreja, ou coisa assim. Aí o que acontece? Mas olha o fim deles. Olha o fim deles, irmão. Agora, na semana aí a gente
até viu algo assim bastante de perto, né? Digamos assim, que a gente passou no local, né? E viu ali um movimento de polícia ali. Depois a gente leu nas notícias, né? Acho que foi Porto Alegre 24 horas, não lembro qual foi a notícia, que ali tinha um corpo de um jovem dentro desses sacos, um saco gigantesco assim, daqueles de caliça, sabe? Ali tinha um corpo de jovem. Depois a gente foi ler na notícia e viu 19 anos. Que, veja bem, quem sabe esse jovem, por quantos não foi invejado, que andava na badalação aí. Sim. Ó, qual é o fim, moço? Qual é o fim? Agora me diz, quem é que acontece alguma coisa, vocês têm algum registro de que aconteceu isso aí com alguém, algum jovem da igreja que anda ali conforme a palavra de Deus, de encontrar o corpo dele Não. assassinado, que esteja na presença de Deus? Jamais vai acontecer isso aí. Jamais. Jamais vai acontecer. Por quê? Porque o ambiente que ele anda, com as pessoas que ele anda, aonde ele vai, o que ele pratica, não tem como sofrer a consequência dessa aí. Verdade. É verdade. Mas só mais adiante aí. Glória a Deus. Em Salmo 73, ele nos fala do Asaf, né? Que é versículo 13, 17 e 18. Pois eu tinha inveja dos loucos quando vi a prosperidade dos ímpios. E até que entrei no santuário de Deus, e então entendi que o fim deles. Ou melhor, entendi eu o fim deles. E certamente tu o puseste em lugar escorregadios e tu lançaste em destruição. Quem foi Asaf? Quem era Asaf? Asaf era o superintendente da música. E ele começou já a olhar para a vida dos ímpios. E ver, mas olha, a vida deles é boa. Já estava vendo ali, tanto essa questão que fala bastante na questão de uma prosperidade, Sim. mas está vendo de todo, do padrão de vida que eles levavam, se divertir, que ele fala, mas eles, né, enchem, a vida deles é assim. Enumera, né? Enumera, mas daí quando ele vai para a presença de Deus, ou seja, quando ele observa a palavra de Deus, quando ele entra no templo, Entendeu? ele entendeu, porque no entrar no templo não era de qualquer maneira. Tinha que ser, para entrar no templo, tinha que estar conforme a palavra de Deus. Tinha que ser santo. Aí ele viu, meu Deus, ele viu, mas qual vai ser o fim deles? Porque ele viu, para chegar na presença de Deus, no templo, tinha que ser santo. E ele viu que essas pessoas aí não tinham nada de santo. E qual é que era o fim deles? Então a Bíblia está dizendo, né, que nós temos que cuidar muito bem com quem nós andamos e com essa questão das amizades. E lutar para que a gente venha fazer a vontade de Deus. O melhor remédio ainda é a família. A família. E tudo vai se construir na família. Família e também a liderança, né, da igreja, né? Também tem que ter essa visão, né? Tem que ter essa visão, claro, de ajudar, de aconselhar, de muitas vezes, como a gente falou aqui no princípio, muitas vezes a gente vai ter até que trabalhar com a família. Vai ter que trabalhar com a família. Às vezes você ajuda o jovem, ele ajuda, mas o problema está lá dentro da família. O trabalho do líder com a juventude, irmãos, é um trabalho, é um desafio. É um desafio. Nós estamos vivendo, irmãos, em tempos que está bem diferente essa questão. Sabes que há anos atrás, quem sabe 50, 60 anos atrás, era até mais fácil trabalhar com uma juventude do que nos dias que estamos vivendo. Por causa de toda a questão de influência do mundo, de influência das tecnologias. E também porque os pais têm relaxado muito nessa questão de ajudar os seus filhos, de vigiar os seus filhos, com quem eles andam, porque a coisa começa aos pouquinhos. Aos pouquinhos vai começando a coisa. Quando você vê, não consegue mais controlar, aí está perdido. Eu estava pensando agora que
às vezes, né, em situações assim, é mais fácil um ímpio tirar um jovem da igreja do que um jovem trazer um ímpio Com certeza. para os caminhos do Senhor, né? Claro que aquele que tiver alicerçado, estruturado na palavra de Deus, ele vai lutar com as armas espirituais, para que o inimigo não venha vencer ele, né? Mas aí a pessoa tem que estar, como diz aqui, né? Guardando a palavra do Senhor, né? E vamos ver agora então alguns. Nós lemos os negativos ou os positivos? Né? Amizades ruins também Ruins. já. Uhum. Ruins. Nós lemos aqui. Lemos, né? As amizades negativas, mas tem as boas também, né? Tem as boas também. Tem as boas. Tem. Vamos ver o que a Bíblia nos aconselha. Precisamos ter a convicção para nos afastar das amizades ímpias, né? Em Salmo nos fala lá no 1 que é bem-aventurado o homem que não anda segundo ao conselho dos ímpios, né? E nem se detém o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora tu vê esse salmo aí, tu vê, é o salmo primeiro, né? Isso. Olha como é que começa, irmãos. O livro de Salmos já começa com uma advertência. E é interessante que esse salmo aí já abrange todas as idades. Já não é mais só para o jovem. Sim. Não é só para o jovem. A gente está aqui falando bastante de jovem porque é um programa da Superintendência da Juventude. Mas na realidade isso aí tem que cuidar, todos têm que cuidar. Bem-aventurado e feliz, né? Feliz é o Feliz homem, é o feliz homem. é o jovem, o adolescente, a criança, é a família, né? Que não anda segundo o Que conselho não- de ímpios. Segundo o conselho de ímpios. É verdade, às vezes acontece, irmão, até mesmo com crentes. Com crentes que às vezes deixa de ouvir um conselho de um pastor, de um líder, de um evangelista, enfim, de uma pessoa, de uma conselheira da igreja que tem essa capacidade de aconselhar segundo a direção de Deus, para ouvir o conselho do parente. É ímpio, mas às vezes não, porque é meu parente. Não interessa se é parente, Exatamente. mas é ímpio. A Bíblia está dizendo, a Bíblia não diz do que não é parente, do que não é próximo, enfim, ela diz que não é para seguir o conselho do ímpio, da situação espiritual que está aquela pessoa. Vocês já pararam para meditar nisso? Da Sim. situação espiritual, porque o ímpio é uma pessoa que não serve a E às Deus. vezes tem aquela mãe, ai, coitadinho do meu filho, não tem nem uma ai, não pode brincar na rua, ai, não pode sair na rua, ai, não pode jogar bola, ai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas a pessoa pode orar a Deus e pedir uma estratégia de Pedir Deus. uma estratégia. Ser amigo do filho. Pode ela sair com o filho dela, dar um passeio, ir num lugar, tem tantas coisas que pode fazer, mas ela ser o amigo, ela ganhar a confiança do filho, né? Não tá preocupada com o filho lá da ímpia lá que faz, acontece, anda na rua, correndo, porque ali é um perigo. Ali o inimigo tá só esperando ali uma brecha, né, A influência é muito para grande. destruir aquela vida ali. O ser humano é fácil de se deixar ser influenciado. Verdade. É fácil. Como o irmão Lucas mesmo aqui está relatando que não... É. Teve essa experiência, Teve essa pode experiência. dizer, não, Pode né, ser. não é nós, é ele que Ele teve vai essa dizer que teve essa experiência experiência. para passar, né, E para os viu que- irmãos, para os jovens, né, que nós temos que filtrar e temos que ter todo o cuidado porque o inimigo ele não brinca, né? O diabo ele não brinca, ele quer tirar o jovem, ele quer tirar a criança, ele quer tirar, né, as famílias, ele quer destruir. A intenção dele é nos destruir. Nos tirar da presença de Deus. É, e nesse assunto da amizade é muito forte, porque isso aí é direcionado, né, a adolescente, a jovem, e hoje em dia, principalmente, eu repito aqui sobre a internet, que a gente tem que ter um cuidado. Né, que às tá lá o vezes amigo, né? tá ali o jovem, tá adolescente servindo a Deus, mas tá ali online conversando lá com aquele amiguinho, com aquela amiguinha. De repente ele tá praticando coisas jogando, ilícitas, né? E tá ali, tá entrando, aquilo vai entrando na mente, vai entrando e vai quando vê, o pai e a mãe já não conseguem mais. Agora- E ele nem tem mais vontade de servir a Deus, né? Porque vai se contaminando, né? Agora olha só que coisa interessante, irmãos. A palavra de Deus está falando para a gente cuidar da influência
das amizades que não agrada a Deus. Que não agrada a Tu Deus. vê quem é que te leva, te influencia? É aquele que se diz teu inimigo? Não, é aquele que Amigo. se diz teu amigo. Eu estou falando aqui, me lembrando de algumas experiências na minha vida, quando jovem. Vim para os caminhos do Senhor já, né, depois de adulto. E lembrando que eu fiz algumas coisas que não devia. Com quem? Com o meu melhor amigo. Fui influenciada a ter algumas experiências aí, com droga, com álcool, enfim. Com o melhor amigo. Aquele que confiava. Vamos experimentar, vamos ver como é que é. Vamos fazer. Ah, já experimentei lá com fulano, é legal. Por quê? Porque aquilo ali te dá confiança. É o teu amigo. Não é o teu inimigo que vai te influenciar. É aquele que tu diz ser teu amigo. Sim. É interessante, né? Aqui tem um comentário da irmã Marinês, chefe. É uma verdade, a gente vê um jovem cantando pela primeira vez ou pregando e cadê os pais? Aleluia. É. Temos que prestigiar, né? Os pais têm que ser os melhores amigos dos seus filhos, principalmente, né, quando ele está ali fazendo a obra de Deus, né, que vai se sentir acolhido, vai se sentir apoiado, né? Vai sentir aquele amor, aquele, Tu né, imagina, aquele carinho dos o jovem pais. tá lá na escola, bah, hoje ele vai trazer uma mensagem, vai cantar, Meu Deus. vai tocar. Isso é uma alegria para uma Aí mãe, um chega aí pai lá, que tem cadê? um jovem, né, na Procura lá juventude. na nave da igreja. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Ah, não, vou ir no culto domingo. Hoje é dos jovens. Muito cansativo e hoje é amanhã. Tá lá o jovem. É como nós falamos no início, né, que muitos pais, às vezes, mandam o filho para o jejum, para a oração, ou mandam ali para o culto da juventude, ou seja o que for, né, da adolescente, da criança, e ele não está junto. Né? E a Então, criança precisa, o jovem precisa, o adolescente precisa do precisa apoio, disso. precisa do apoio. Precisa. Isso aqui é pedido de oração pela família? Vamos orar depois vamos estar orando. Quando estiver mais próximo do final, vamos estar orando então por algumas pessoas aqui. E Deus vai estar dando vitória. Glória a Jesus. Vai dar vitória. Deus é o maior interessado, mas Irmã Mas- Beatriz também comentou aqui que muitos jovens gostam de ouvir aquilo que quer ouvir e não o melhor conselho. exatamente. Glória a Deus. O melhor conselho, agora lembrei de outra passagem bíblica aqui. Sobre o filho de Salomão, né? O Robão, né? Se eu não me engano. Quando ele foi pedir o conselho ali, quando veio ali o povo pedir para ele aliviar a servidão, diz que ele não quis seguir o conselho dos anciões que assistiram diante do pai dele, mas ele foi seguir o conselho dos jovens que se criaram com ele, que cresceram com ele, que andavam com ele, que eram os amigos dele. E olha o problema que deu. E o jovem tem isso, né? Ele nunca aceita, é difícil mesmo o jovem aceitar o conselho, né, de um pastor, de um líder, né? Ele ali no primeiro momento ele até aceita, mas depois... Às vezes ele aceita ali, entre aspas, mas não coloca em prática. Sim. Não coloca em prática. E aí, como nessa passagem que eu falei ali do filho de Salomão, Robão, o que aconteceu? O problema também que deu família, nação toda, nação, divisão no reino, por causa de não seguir um bom conselho. Ele queria ouvir aquele conselho que massageou o ego dele. Agora tu errei, tu vai fazer isso, isso e isso. Era o conselho que ele não quis o conselho dos anciões. Não, se tu fizer assim, seja benigno com o povo. Glória a Deus. Por isso precisamos então ter a convicção, né, de afastar das amizades ímpias. Afastar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem mais algum versículo para nós ler, Odete? Em Salmos 2, ou melhor, em Salmos 26, fala, versículo 4, verso 4, 5. Não tenho me assentado com homens vãos e nem converso com homens dissimulados.
Tenho aborrecido a congregação de malfeitores e nem me junto com os ímpios. Em Salmo 119, 115, apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Isso que nós temos que fazer, né? Apartar. Por que ele está dizendo guardarei? Então o contrário é verdadeiro. Se ele estiver com eles, não vai guardar. Vai se deixar ser influenciado, né? Ser influenciado, não vai guardar. Vai acabar perdendo a convicção até da fé dele, né? Convicção. Muito bem, faltam alguns minutos então para terminar. Temos acho que uns 5 minutos, né? Glória a Jesus. E vamos então concluir dizendo: anda com o sábio e tu serás sábio. Glória a Deus. Esse sábio aí não é uma pessoa, que a Bíblia fala, não é uma pessoa, quem sabe, com grandes formações acadêmicas, não é uma pessoa intelectual, mas uma pessoa que tem um conselho segundo a palavra de Deus. Glória a Jesus. Quem sabe pode ser até um semi-analfabeta, mas tem um conselho segundo a palavra de Deus. E às vezes deixa para ouvir o conselho de um doutor, de uma pessoa ímpia, de uma pessoa lá endemoniada contra a palavra de Deus. Qual é o sábio? O sábio é aquele que teme a Deus. A Bíblia diz qual é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. Glória a Jesus. Vamos estar orando então aqui nessa noite. Amém, aleluia. Por algumas pessoas, temos por famílias aqui, temos Laura, Sônia, Jorge, Fernanda, Miriam, como é que é aqui? Acho que é Magai, né? Lucas, Grace, Andressa, Ângela, Vilmar, Rosane e Breno. Vamos orar então, e Deus vai estar dando vitória para essas famílias. Glória a Jesus. E siga a orientação da palavra de Deus, que Deus vai te dar vitória. Vamos Glória a então Deus. Orar também pelo irmão Júnior e irmã Beatriz. Vamos nessa orar noite. também pelo nosso irmão Júnior, nosso Família Scheffer nosso também. âncora aqui do programa, né? Família Pela família Scheffer, Scheffer né? também. Que sempre está presente também conosco. Irmã Aí, a irmã Verônica, Vitória, né? aí, que é a nossa, nos Verônica, ajuda também, é do pilar da Vitória, comunicação. Suiane, Suiane, a vamos. Marinês, todos. Enfim, vamos orar. Vamos estar orando agora para as famílias e também já vamos incluir, vamos orar por cura divina, para que Amém, Deus Jesus. nesta noite venha operar. Vamos orar então. Glória a Maravilhoso Deus. Deus, Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, colocamos Senhor, diante da Sua Jesus, presença, Deus, Senhor, eleva cada diante da tua família, presença, Senhor, essa os família. irmãos que tiveram, Senhor, Eleva videologado diante da juntamente tua conosco presença, nessa meu noite, Deus. Senhor, Deus, que eles essa recebam, lista, Deus, a Senhor. vitória, a cura, o Essa milagre, lista, Senhor, a Deus, sabedoria aqui, para Senhor, agir, Senhor, dentro dos seus lares, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te apresentamos cada vida agora, Senhor Jesus, que a Tua mão santa e poderosa venha estar estendida sobre estas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, não sabemos os seus problemas, mas Tu sabes, Senhor, porque Tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente, Senhor. Visita agora, Senhor, ali no lar, Senhor, da irmã Beatriz, irmão Júnior, Senhor. Oh, Deus poderoso, dá vitória aos Teus servos, Senhor, restaura a saúde, Senhor. Restaura, Senhor, o corpo físico, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Destrói com toda obra do inimigo contra as suas vidas, Senhor. Ali, irmã Verônica, Senhor, toma na Tua presença, Jesus. Restaura a saúde da Tua serva, Senhor. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse lar, Senhor, abençoa a vida da irmã Marinês, Senhor, da irmã Vitória, Senhor, da irmã Suiane, Senhor, do irmão Marcos, Senhor, ali, Senhor, todos os familiares, ó Deus, a família Scheffer, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, nessa hora, Senhor, a cada pedido de oração que chegou até aqui, Senhor amado, Deus eterno, nós pedimos a Teu milagre, nós pedimos a Tua vitória agora, Senhor, Deus poderoso, age, abençoa, dá sabedoria, dá vitória para cada um, Jesus. Ó Deus poderoso, nós Te louvamos e agradecemos, ó Deus. Aleluia, Senhor. Sim, Jesus, por esse momento, Senhor, estamos aqui meditando na Tua palavra, Senhor. E cada um dos Seus servos receba, Senhor, um milagre dentro dos seus lares agora, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. Fortalece a fé de cada um, Senhor. Ajuda cada família, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O nosso lema é Deus na frente. Deus na frente. Glória a Deus.